Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. E hoje já viu, começamos aqui a nossa manhã com um belíssimo pequeno almoço. Hoje vamos falar sobre crianças à descoberta das emoções e para nos falar sobre esta temática temos aqui connosco a psicóloga Liliana, que é mestra em intervenções cognitivo-comportamentais nas perturbações psicológicas e saúde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como estamos a falar de crianças, quero convidá-lo a si em casa a rezar pelas crianças, por todas as crianças deste mundo e, por que não, pedir também a intercessão dos nossos queridos santos pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, rezando a oração que o anjo lhes pediu. Vamos rezar todos juntos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos falar então de crianças já descoberta das emoções, mas antes disso, quero saber se quer uma água para chá, um sumo, uma água. Quero uma água, sim, por favor. Uma água? Então, aqui, vou já servi-la. Antes de falarmos sobre o tema, quem é a Liliana? Então, sou Liliana, sou de Tomar, tenho o gosto de trabalhar, portanto, com crianças e adolescentes, trabalhar também com os pais destas mesmas crianças e adolescentes, que é muito importante. Sou psicóloga, formada em cognitivo-comportamental, trabalho em Fátima, mas também em Pombal, Leiria e Tomar. E vou-lhe fazer uma pergunta. Porquê a psicologia? Eu acho que isto é importante as pessoas lá em importante, casa saberem. Eu tenho a felicidade desde o 7º ano, que percebi que de alguma forma a psicologia mexia comigo. Na verdade, sem saber bem o que era a psicologia, não é? Era a ideia ou a ilusão do que era a psicologia, como achava que era boa amiga, que tinha sempre aquele conselho certo de alguma forma para dar. Portanto, achei, ok, a psicologia faz sentido e é isto que eu quero. Sim. E a verdade é que essa ideia foi sempre sido alimentada e, portanto, tive a sorte de conseguir ingressar em Coimbra, em psicologia. Mas aí veio o problema, que é, afinal, isto não era bem aquilo que eu queria. E porquê? Porque nós temos muito esta coisa, que é, criamos uma expectativa para as coisas e quando chegamos ao momento e percebemos que a nossa expectativa e esta ilusão que foi criada ao longo do tempo, afinal, não é compatível com a realidade, há quase uma espécie de dor, não é? Porque eu queria muito isto desta forma e, de repente, não é desta forma que as coisas estão a acontecer. Os primeiros anos foi um bocadinho isto, mas depois percebi no 3º ano e com a escolha do mestrado que efetivamente esta paixão que eu tinha desde o 7º se confirmava e que realmente psicologia era aquilo que eu queria na área de cognitivo-comportamental e depois, felizmente, com esta parte de conseguir trabalhar com crianças e adolescentes. Sim. E encontrou-se. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é o mais importante. Sim. Onde é e que serviços oferece a Clínica Contigo? Então, a Clínica Contigo é aqui em Fátima, junto do Conservatório de Música. A Clínica Contigo já existe há 10 anos e conta com serviços de psicologia, de terapia da fala, psicometricidade, terapia ocupacional, temos também fisioterapia, osteopatia e, além disso, temos as especialidades médicas de pedopsiquiatria e de psiquiatria. Atuamos com crianças, com adolescentes e com adultos. E quais as áreas de intervenção que se destacam? São essas? Na verdade, a clínica depois também tem este lado de trabalhar mais em multidisciplina, portanto, nós técnicos depois também temos esta sensibilidade em perceber até que ponto é que, ok, eu sou psicóloga, sim, mas se calhar esta pessoa necessita daqui de uma avaliação em psiquiatria ou pedopsiquiatria. E consoante depois esta análise individual e profissional dos técnicos, também fazemos este encaminhamento caso consideremos necessários. Existe essa equipa multidisciplinar que é importante. Sim, é essencial até.
porque a verdade é que por muito que os técnicos por si só sejam incríveis, por vezes é importante trabalhar em equipa, trabalhar todos para o mesmo sentido, para conseguir dar uma resposta adequada. Por exemplo, nestes casos da depressão, da ansiedade, por vezes a psicoterapia por si só não ajuda e é necessário fazer aqui esta parte mais farmacológica e, portanto, torna-se essencial ao pedopsiquiatra ou ao psiquiatra e, portanto, sem dúvida que esta parte multidisciplinar é essencial, sim. Estamos a falar de emoções, mas o que é isso das emoções? As emoções acabam por ser reações, portanto, a um estímulo ou que é algo mais ambiental ou cognitivo, não é? Todos nós temos emoções quase desde que nascemos, não é? Se olharmos para um bebê, como é que ele demonstra que as necessidades não estão satisfeitas ou que eventualmente há um desconforto, não é? Sim. É através da emoção, não é? Nós sabemos que o bebê está bem quando esboça um sorriso, mas também sabemos que ele está de alguma forma desconfortável ou aqui com alguma necessidade por satisfazer quando chora e também consoante o tipo de choro que o mesmo bebê apresenta. Depois cabe-nos a nós, adultos e responsáveis por aquela criança, dar aqui uma resposta de satisfação das necessidades desse bebê e até ensinar a este bebê que se vai tornar criança, adolescente e por aí em diante, como satisfazer as necessidades, quer no ponto de vista mais fisiológico, como do ponto de vista mais emocional e social, claro. Sim. Que tipos de emoções existem? Podemos agrupá-las? Não podemos? Pronto, já está respondido. Sim, porque eu acho que nós erradamente associamos esta coisa das emoções como emoções positivas e emoções negativas. Vemos muita tristeza como emoção negativa, a raiva também como uma emoção negativa e a felicidade como uma emoção positiva e que todos nós desejamos alcançar. Só que a verdade é que, mais do que serem positivas ou negativas, são emoções que são essenciais para a nossa sobrevivência. Mas não existem sem as outras, exatamente, não é? Exatamente. Eu digo muitas vezes aos meus clientes e principalmente aos pais que um dos filmes que retrata esta coisa das emoções é o Inside Out, não é? Porque é mesmo isto, teve que vir a tristeza para que a felicidade conseguisse ter um impacto completamente diferente, mas ao longo do filme o que é retratado é esta coisa de não, a tristeza não pode aparecer, vamos-te pôr aqui num cantinho fechado e a verdade é que não é por aí, nós temos realmente que aceitar todas as emoções e mais do que vê-las como negativas ou positivas, é vê-las como são, como emoções que são e essenciais que são para tudo. Quando é que as crianças começam a expressar e a descobrir as emoções? Eu acho que desde muito cedo, esta questão de... Logo quando nascem, não é? Sim, eu acho que Se é um não bocadinho... chorar, já ficamos todos aflitos. Exatamente, eu acho que é um bocadinho por aí, logo desde bebés, que eles começam a expressar, obviamente sem terem consciência de que são emoções, mas a partir do momento que há este demonstrar e esta necessidade do outro satisfazer estas necessidades e que há estas reações, já são emoções e, portanto, depois depende da resposta que é dada a essa mesma emoção. E aí é que vêm as questões, que é até que ponto é que as emoções têm uma resposta adequada ou até que ponto é que depois as emoções têm uma resposta por parte do outro desadequada e leva aqui a um desencadear de problemáticas. Patologia, não é? Exatamente, sim. Como é que se desenvolvem as emoções nas crianças? Através de muita comunicação, claro, através de muita aceitação, através de muito acolhimento e de não recalcar aquilo que a criança está a sentir. Nós, erradamente, temos aquela tendência quase automática de mas porquê que estás a chorar? Não chores, isso é para quê? E a verdade é que esta tendência para que não queremos que a criança chore ou queremos de alguma forma que a criança tenha um comportamento em termos de reações diferente do que aquilo que ele precisa, de alguma forma estamos aqui a condicionar e a dizer que não é correto ele sentir emoções. E esta aceitação de que a criança precisa de chorar e de que se a criança está triste está tudo bem, vamos falar para perceber o que é que se passou e porque é que estás assim, é essencial para a criança normalizar o sentir emoções e o estar com as emoções. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa muito gira, que o meu filho gosta muito quando nós descemos ali uma descida de carro, que o pai carrega um bocadinho mais no acelerador, mas hoje não dava porque ia uma pessoa à frente de carro. E ele, porquê é que não fizeste isto? Estou chateado. Eu achei muito giro, porque ele expressou, eu assim, que interessante, ele expressou uma emoção, aquilo que ele sentia. Depois eu expliquei porque é que não podia ser e tal, aí ele entendeu e deixou de estar chateado. Mas é importante também esta atenção dos pais. Podíamos ter ficado chateados por ele ter se expressado, mas não, entender que ele precisa também expressar aquilo que ele sente. E que até tem direito a sentir que efetivamente está chateado, não é? Sim. Ok, se calhar não havia necessidade de ele estar chateado, mas para ele
Não é assim tão simples, não é? Exatamente, essa necessidade, não é? Portanto, acho que esta verbalização e até esta coragem Sim. de ele partilhar que está chateado é muito interessante e que é aqui um patamar para normalizar e até dizer, uau, você está chateado. Olha, é normal, eu percebo, tu querias andar um bocadinho mais depressa e não dá, não é? Não dá. É um bocadinho por aí. A família É essencial. é essencial para o descobrir as emoções, para saber lidar com as emoções e para ajudar quando surgem as patologias, ajudar nesse processo. Sim, é essencial. É essencial, até porque a família é um modelamento, não é? Que giro! Modelamento. Modelamento, portanto, é o modelar o comportamento, o modelar a forma como o adulto gera as emoções, não é? Vamos imaginar se um pai recorre ao bater como forma de educar, não é? Mais facilmente essa mesma criança vai bater como resposta, não é? Portanto, porque vai modelar o comportamento do adulto. Se nós, enquanto adultos, conseguimos passar esta tranquilidade, esta normalização das emoções, a criança vai conseguir também beber desta mesma água e, portanto, de alguma forma, copiar estes comportamentos. Lá está, o adulto tem aqui uma função essencial, é o exemplo, e isto dá trabalho. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Até porque eu acho que cada vez mais, tendo em conta as rotinas dos adultos, estamos muito em piloto automático e por vezes fazemos as coisas sem ter consciência que efetivamente as estamos a fazer e entretanto quando olhamos, ok, mas está aqui a criança e entretanto olhamos e pensamos, mas esta criança parece eu em puto pequeno. E é um bocadinho isto, que é eles modelam o comportamento, copiam e portanto nós por vezes nem nos apercebemos o impacto do nosso comportamento e da nossa reação à emoção na criança. E sim, os pais são um ponto essencial, e não só, a escola também é um ponto essencial, até porque por vezes os pais passam menos tempo com as crianças do que a escola, e por vezes é a própria escola a detectar aqui algumas questões emocionais que não estão tão bem reguladas, ou algumas problemáticas que devem de ser alvo de um olhar atento e de uma outra avaliação. E sim, os pais e a escola são essenciais. Tanto essa questão do modelamento é muito giro, porque como eles passam mais tempo na escola, às vezes eles trazem coisas dos meninos da escola. E quando nós ficamos assim, mas onde é que tu aprendeste isto? Ouviste isto? Então, a casa e a escola, neste campo, são extremamente importantes, não é? E trabalhar com as crianças, em termos de psicologia, é muito isso também, é trabalhar com a casa e é trabalhar com a escola ou com o outro contexto em que a criança esteja inserida, claro. Sim. De que modo as práticas pedagógicas, o afeto, a educação, ajudam a passar a mensagem? Muito, ajuda a passar muito, não é? Esta questão do afeto, por exemplo, costumo muitas vezes ouvir pais a dizer, isto é mima mais. Mas o que é isto de ser mima mais, não é? O ser mima mais significa que eu estou a demonstrar ao meu filho que gosto dele. Exato. E o facto de mostrar que gosto dele e que dou muito mimo, não significa que eu não estou a implementar regras e que não estou a ensinar. Estou assim a demonstrar que gosto dele. E, portanto, esta questão do afeto é essencial para eles perceberem que, ok, tu podes chorar e que eu te continuo a amar e que tu podes fazer birra e que eu te continuo a amar à mesma. E esta questão, por exemplo, das birras. Os pais às vezes dizem que, eu sinto muito mal em dizer que não, porque depois veio uma birra e eu sinto que estou a falhar como pai. Não, se ele tem uma birra é porque efetivamente sentiu o peso deste não, está a ter um impacto emocional nesta criança e nós, como pais e adultos, temos é que demonstrar que continuamos a amar e, portanto, a seguir vamos dar um grande abraço porque o continuamos a amar sem que aquela birra tenha interferido. Obviamente que depois explicando porque é que foi importante dizer que não, porque é que é normal ele ter sentido birra, mas sempre aqui numa perspectiva de acolher, normalizar e aceitar a criança, sem fazer aqui um julgamento à emoção, porque nós temos muito esta tendência de julgar a emoção como errada, como certa. O nosso pequenino, por acaso, hoje de manhã fez uma e falou, não gosto de ti. E nós falámos assim, não há problema, com birra, sem birra, nós gostamos de ti e amamos-te na mesma. E ele ficou assim, olha para nós. Sim, porque é muito essencial. Exatamente. Depois ele já voltou atrás, não. Eu não estava a falar a sério, eu gosto de ti. Então, é giro ver estas emoções. Estou a falar porque está a falar e está a passar um filme na minha cabeça. Mas é muito isso, que é isto, que é, ok, as crianças quando dizem, por exemplo, não gosto de ti, não é efetivamente porque não gostem, mas é porque houve uma alteração emocional e a forma como eles tiveram de expressar esta alteração emocional foi através do não gosto de ti, mas já não gosto de ti, que é muito científico das crianças. E é incrível depois este lado, que é, ok,
está tudo bem, mas eu continuo-te a amar à mesma, mesmo que tu achas que já não gostas de mim, está tudo bem, dá cá um abracinho. E é quase desta forma, que é o aceitar que eles sentem e o aceitar que está tudo bem, porque nós continuamos a amar aquela criança. E aí é ser o modelamento. Sim, sim, sim. Presentemente ouvimos falar de patologias em que se diz que as crianças têm algumas dificuldades em desenvolver as emoções. Refiro-me a perturbações do neurodesenvolvimento, como as perturbações do espectro de autismo, que hoje se fala imenso. Que técnicas desenvolvem com estas crianças? De norma geral, o trabalho que é feito com a família e também com a escola, não é? Nós vamos diretamente às escolas, tentar de alguma forma promover, como eu costumo dizer, uma relação com sentido, no sentido de a criança estar naquela relação, ter consciência pelo outro, ter consciência do comportamento dele e do outro e do impacto que ele está a causar no outro, porque por vezes o que acontece é que há quase uma ausência de consciência do impacto do meu comportamento sobre o outro. Se eventualmente o outro estiver a chorar, é-me indiferente, porque não tem esta parte emocional tão desenvolvida. Sim. E o trabalho que é feito é muito neste sentido, de parar as crianças, de as pôr a focar, a perceber o que é que causaram no outro e de alguma forma consciencializá-las deste mesmo impacto, porque se existe aqui, portanto, uma ausência de promoção desta parte emocional, portanto, nós como técnicos temos que reforçar e estimular este lado mais emocional. E não significa que não tenham emoções, significa que se calhar não estão tão desenvolvidas como noutras crianças. E sem dúvida que a família e a escola, portanto, sim, são aqui elementos essenciais para este mesmo desenvolvimento. E sim, principalmente nos amiguinhos da escola, não é? Porque às vezes, eu até digo assim, às vezes os miúdos são muito malandrecos e cruéis, é essa a palavra mesmo, mas se eles estiverem despertos para essas realidades, podem ser grandes aliados, sim, até no evoluir, sim, da criança, não é? Sem dúvida. E até as ações de sensibilização que por vezes são feitas nas escolas são essenciais por isso mesmo, porque estão a sensibilizar a criança, que todos nós somos diferentes e que, portanto, temos de nos respeitar, mas que também temos de ter uma sensibilidade diferente no contacto com o outro. E isto não significa que as coisas corram sempre de forma perfeita, sim, porque somos seres humanos, não somos perfeitos, é suposto falhar, é suposto que as coisas às vezes corram mal, e é um bocadinho também ensinar esta visão às crianças. Mas sim, sem dúvida que nas escolas o trabalho é essencial. É essencial. E juntamente com a família, sem dúvida, sim. Não só o autismo, mas tudo o que diz respeito ao comportamento a nível patológico, por vezes desgasta muito as famílias. Algumas porque descobrem mais tarde, outras porque demoram muito tempo a aceitar que o filho tem esse tipo de patologia. Sim. O que fazer quando a família já está completamente esgotada psicologicamente? Porque acaba que nós temos as crianças com essas patologias e acaba que a família também está doente. É verdade. Por vezes é importante ouvir a família, é importante sentir a dor da família, é importante apoiar a família e não só passar estratégias acerca daquilo que a família deve fazer, não é? Porque nós, como técnicos, estamos aqui numa posição sortuda e facilitadora, não é? Sim. Porque nós damos técnicas, vamos dar uma forma às escolas, portanto, promover e desenvolver essas técnicas junto das crianças e até mesmo para os professores perceberem como é que essas técnicas se aplicam, mas a verdade é que depois o resto do tempo é com a escola, é com a família, e quer a família, quer os educadores, educadores de infância ou professores, acabam por ficar muito, muito cansados. E sem dúvida que parar, ouvir a família, não julgar, não é? Exatamente, e não centrar só na criança. Por vezes é importante escutar a família, mesmo no ponto de vista de o que é que a mãe sente e como é que a mãe está a passar esta etapa, como é que a mãe está a aceitar este processo, o que é que lhe dói, o que é que lhe custa, como é que está aqui este processo de luto, não é? Porque nós temos uma expectativa em relação ao nosso filho, não é? Aquilo que desejamos, ao processo. Aos sonhos, não é? E de repente, quando há este diagnóstico, não significa que ele não consiga alcançar, mas sabemos que vai haver aqui algumas dificuldades e que tem que existir um trabalho mais intenso e, portanto, é normal que a família entre aqui num processo de luto sobre aquilo que tinha e aquilo que na realidade tem. E é importante também acompanhar a família nesse processo, porque é um luto e, como todos os lutos, têm as suas fases e as famílias precisam de ser ouvidas, sem dúvida. E, às vezes, até nesses processos tem que se começar mesmo pela família. Pela família, sim, não é? Sim, sem dúvida.
Sim, o acolher a dor da família, o ouvir a família, o perceber o que é que inquieta a família, e depois, por vezes, também é muito isto, que é, estamos numa sociedade em que temos acesso a tudo muito fácil, com muita facilidade. Vamos à internet, metemos um nome e aparece-nos 1000 coisas acerca desse nome. Só que, por vezes, a informação que está na internet não é a mais correta e é mais dramática, não é? É aquela que está, portanto, mais alarmante. E é importante falar com as famílias, explicar realmente o que é isto, o que é que significa ter esta perturbação ou este diagnóstico. Tirar os preconceitos. Exatamente. Também, e responder às dúvidas, não é? Porque as famílias, quando têm, por exemplo, um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, ficam assustadíssimas, não é? O que é isto? O que é que isto significa? De que forma é que isto vai condicionar o crescimento e a evolução do meu filho? E é importante ouvir e ser os técnicos a esclarecer estas dúvidas para que os pais não se envolvam em demasiadas pesquisas, que em vez de darem alguma tranquilidade e noção de que vai correr tudo bem, só alarmam para os piores cenários e criam mais ansiedade e mais medo. E sem dúvida que é muito importante ouvir as famílias e estar junto às famílias. É possível começarmos a ensinar estratégias para a criança desenvolver a sua inteligência emocional, a empatia, por exemplo? Sim, Pode-nos dar alguns exemplos? Sim. Por exemplo, os livros que eu estava há bocado a falar consigo, acho que são livros que contam histórias incríveis e que tornam consciente aqui o impacto das relações, o impacto da empatia, o impacto do cuidar do outro, e sem dúvida que as crianças, quando são mais pequenas, precisam desta imaginação, precisam de imaginar o que é que isto significa, ver, ouvir histórias. Portanto, sem dúvida que através de livros, através de pequenos jogos, através até mesmo de desenhos, que é importante esta coisa de chegarmos a casa e contar como é que correu o nosso dia e de alguma forma até fazer um desenho com a criança em que partilhamos. Olha, vou desenhar o meu dia, tu vais desenhar o teu dia. Ai, que giro, isso é interessante. E de alguma forma criar aqui uma sensação de, olha, vou pôr aqui estas carinhas. O que é que tu achas que a mãe sentiu neste dia? Olha, aconteceu isto, isto e isto. Como é que achas que a mãe se sentiu? Acho que a mãe se sentiu assim. Olha, é verdade, tens razão. Senti-me mesmo assim. Então deixa cá ver o teu desenho. Ui, a Maria bateu-te. Então aposto que te sentiste assim. Isto deve ter sido muito difícil. Hacemos um modelamento, mais uma vez, estamos a ensinar a empatia, não é? Portanto, porque eu estou a ser compassiva com aquele episódio, tal e qual como estou a ensinar o que é ser compassiva e a ter aqui este sentido de empatia. Portanto, sem dúvida que nós, mais uma vez, somos um modelamento e que, mais uma vez, através daqui de algumas ferramentas, promovemos esta parte, sem dúvida. Uma vez perguntei ao meu, porque eu sempre lhe pergunto como é que correu o dia, e ele, hoje eu não te vou-te contar, senão tu vais ficar chateada. Olha, eu naquela hora não tive como, eu tive de me rir e achei aquilo, então mas conta lá, a mãe promete que vai ter calma e que não se vai chatear. Aí ele lá contou como é que foi o dia dele, com as histórias mirabolantes, porque eles nestas idades também têm essa parte assim, super mirabolante, mas eu achei muito engraçada a franqueza, não é? Com que eles... eu não te vou falar, senão tu vais ficar chateado. Eu vou assim, fogo, olha, tem que ter mais cuidado. Mas isso é interessante, porque até mesmo nós podemos fazer isto, que é, olha, eu acho que tu vais ficar chateado com a mãe, é melhor nem te contar. E depois eles podem insistir e nós damos exemplo que, ok, também erramos, vocês também podem ficar chateados connosco, mas há aqui esta abertura, esta capacidade de comunicar sobre a situação. Acho isso muito interessante. Muito giro. Os miúdos são incríveis. São fantásticos e ensinam-nos muito, não é verdade? Sim, então, sobre as emoções, são fantásticos. Eles são incríveis, sim, completamente. Nós achamos que somos um modelamento, mas por vezes eles também são um grande modelamento para nós, porque com eles aprendemos imenso e até ficamos surpreendidos. A sério, tu lidaste desta forma com esta emoção ou com esta situação? Uau! Que orgulho! Eles são muito queridos, sem dúvida. E é engraçado porque há bocado falava da questão dos... Agora passou-me. Mas é bonito ver como... da questão das rotinas. Que nós somos de rotinas, mas a criança ela tem um dom, que é desinstalar-nos completamente e tirar-nos completamente da rotina. Sim. Eu acho que isso tem dias que eu fico assim, a olhar para ele assim, meu Deus, às vezes nós até chegamos a casa um bocadinho mais cansados, mais tristes, eles conseguem trazer-nos essa alegria e essa boa disposição. Eu acho isso fantástico. É muito importante. Eles são a alegria, não é? É muito giro. Pois é. E já chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Acredito que hoje deve estar colado aí ao ecrã, porque é um tema muito interessante que nós estamos a falar hoje. Estamos a falar
sobre criança já descoberta das emoções, com a Liliana Costa, que é psicóloga e especializada nesta área das emoções e do comportamento. E hoje aqui no nosso cenário temos aqui vários livros. Que atividades podemos desenvolver com os nossos filhos para os ajudar a incutir valores e qual a ligação dos valores às emoções? Então, eu trouxe aqui estes exemplos de livros, que são livros que falam ou sobre as emoções, ou que demonstram as emoções e as expressões faciais associadas a, e que são excelentes formas, não é? De alguma forma incutir esta parte das emoções, quais é que são as emoções que nós podemos de alguma forma sentir, quais é que são as reações e também de alguma forma contar histórias que nos leve, ou melhor, que leve as nossas crianças a imaginar e portanto a pôr-se no lugar do outro. Sim. Não só vamos estar aqui a desenvolver este sentido de empatia e também compaixão, como também a promover na própria criança esta coisa de eu acho que às vezes me sinto assim, Sim. eu acho que às vezes tenho esta reação, que é muito importante. Aqui neste livro fala-nos de 1001 emoções, emoções que por vezes nem os adultos conhecem ou sabem que as têm. Aqui no Novelo das Emoções falamos das emoções, digamos assim, mais básicas, a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, o nojo. No Monstro das Cores a mesma coisa e através até destes livros depois podemos fazer com as crianças aqui alguns jogos. Em relação ao Monstro das Cores, podemos fazer aqui alguns frasquinhos em que convidamos as crianças a desenhar ou até a escrever. Ok, o que é que aconteceu na escola que te tenha feito sentir alegria? Ok, e a mãe também vai escrever uma situação que no trabalho eventualmente lhe tenha desencadeado uma sensação de alegria. E, portanto, isto é muito engraçado, trabalhar com as crianças e nós participamos, não é? Não exigimos apenas que a criança dê uma resposta, portanto, que seja aqui uma conversa em que os dois participem, é um jogo em que os dois, ou três, não é? Porque o pai, não é? Também tem que estar envolvido. Claro. Eu falo aqui muito desta questão da mãe, mas no sentido de ser, portanto, os pais, Sim. a família, a estar e a fazer este processo com a criança. Temos também aqui Os Vencedores do Medo, que é um livro incrível, que de alguma forma ensina para que é que o medo serve, não é? O medo que é aqui tão temido. Acho que esse e tão que eu vou adquirir. falado com as crianças, não é? Sim. Afinal, porque é que o medo serve, não é? E que tipo de medos é que existem? Existem os medos verdadeiros, em que efetivamente nós temos que dar voz, porque são os medos que nos protegem, não é? Sim. Mas existem medos falsos, que são aqueles que nos enganam e que de alguma forma boicotam aqui o nosso processo, não é? São medos de quê? Do escuro, medos de dormir sozinho, medos de fantasmas. O meu está nessa fase aí. Não é? Que são medos que tornam aqui quase uma dependência do adulto, não é? Tenho medo de ir à casa de banho sozinho, entretanto lá vai o adulto com a criança. E ok, nós estamos a proteger, mas a proteger de quê? Na casa de banho não existe rigorosamente nada. E sem que nos apercebamos, estamos aqui a estimular a dependência da criança, do adulto e até a reforçar que realmente ir à casa de banho sozinho é perigoso, não é? Quando na verdade não é. Sim, não é? sim, e por muito que custe deixá-lo ir sozinho e ouvir aquela birra, se calhar é importante encorajá-lo, vai lá sozinho, eu sei que não está lá nada, vá, confia na mãe. E é importante, e até mesmo para as crianças perceberem, afinal, o que é o medo? Para que é que o medo serve? Não é? Sim. O medo é um bombeiro, não é? Que nos ajuda quando nós precisamos, só que às vezes este bombeiro está um bocadinho variado e mostra-nos um perigo quando ele efetivamente não existe. Este livro também é muito bom, porque no final tem algumas estratégias, tem alguns jogos, algumas dicas para fazer em família, portanto, se quiser comprar este livro, não é? Não sendo meu, não é? Mas recomendo imenso, acho que é um bom livro, sem dúvida. Isto é muito importante, pelo que vejo trabalhar as emoções nas crianças, porque nós vemos às vezes alguns adultos que não conseguem dar nome às suas emoções e que não conseguem expressar. Pelo que eu vejo, se nós começarmos a trabalhar com as crianças isso logo de cedo, eles vão ser uns adultos mais felizes. Mais felizes, mais conscientes, vão aceitar que não há problema em estar triste, assim como também não há problema em estar feliz, não é? Aquela questão dos homens não choram, não é? Claro, não é? Os homens choram, não é? Sim. Os homens têm uma dificuldade em aceitar esta emoção de tristeza ou esta questão do chorar. E é extremamente importante, sem dúvida. Claro. E até para uma questão de normalização, que é, ok, se efetivamente eu estou triste, se efetivamente estou a ter uma semana que é muito difícil e que me está a custar, é normal chorar, é normal ter aqui uma reação que de alguma forma vá ao encontro desta questão. Portanto, ok, vamos ensinar as emoções às crianças para serem adultos mais
mais capazes de lidar com estas emoções. Claro, sem dúvida. E às vezes os pais não terem medo de se emocionar à frente dos filhos, não é? Porque Sim. às vezes nós escondemos e os filhos devem pensar, o pai e a mãe não choram. Mas, e isso é um problema. E isso é importante, os filhos também verem que os pais sentem, que os pais ficam tristes, que choram, que também sentem raiva, essas coisas todas, não é? E que, mais uma vez, que é normal sentir emoções e que, mais uma vez, é normal chorar, é normal sentir raiva e até esta questão mesmo do errar, não é? Os pais, por vezes, têm alguma dificuldade em assumir que erraram ou em pedir desculpa e é importante fazer este processo de, olha, eu ontem fiz aquilo e não devia ter feito, desculpa, a mãe também erra. E está tudo bem em reconhecer, porque não só vai promover a relação entre pais e filhos, como também vai normalizar aqui algumas emoções, esta questão de nós de errarmos e que está tudo bem. É essencial, sem dúvida. Lá em casa o meu faz muitas vezes de, mamãe, tu enganaste. Eu vou assim, aí eu paro, penso e vou assim, nossa, tens razão, filha, a mãe enganou-se mesmo, desculpa. E isso é importante, não é? Às vezes é difícil, porque... Sim, até porque, por exemplo, na escola eu por vezes vejo que os miúdos querem muito ser perfeitos, querem muito fazer tudo sem erros e quando eventualmente erram é um drama, eles não conseguem lidar com estarem confrontados com o erro e quanto mais cedo começar a existir esta normalização que o pai erra, a mãe erra, todos nós erramos e que está tudo bem e até demonstrar concretamente onde é que erraram e quando é que erraram, não é? Porque nós falamos muito, errar faz parte, toda a gente erra. Ok, mas isto é na teórica. Onde é que nós mostramos, não é? Que efetivamente erramos. Quando é que isso acontece? E por vezes não temos esta capacidade. Falamos, mas depois não demonstramos à criança onde e quando é que erramos. Sim. E é importante, portanto, demonstrar à criança que, ok, está aqui. Foi aqui que o pai errou, foi aqui que a mãe errou. Sim. É essencial, sem dúvida. E quando eles erram, podemos dizer para eles, olha, filho, erraste, ok, ele já pediu desculpa, mas amanhã será outro dia e amanhã tu vais tentar fazer melhor. Podemos dizer isso para os nossos filhos? Até é uma questão de, ok, tu erraste, mas amanhã vamos tentar fazer melhor. Boa. Olha, porquê que tu achas que erraste? Porque depois também é muito importante isto, porque por vezes nós achamos que a criança percebeu onde é que errou e quando é que errou, e a verdade é que por vezes isto não acontece, não é? É normal por vezes, por exemplo, na escola nós colocamos uma criança de castigo, ou até mesmo em casa, e de repente quando vamos falar com a criança e percebemos, olha, porquê é que estavas de castigo? Fui porque gritei. E, na verdade, ele não ficou de castigo porque gritou, mas ficou de castigo porque deu um pontapé a alguém. E, portanto, se não tivermos a certeza que a criança reconhece e percebe porquê que está de castigo e porquê que errou, não é? Utilizando aqui este exemplo do castigo, não temos a certeza que o comportamento vai mudar, não é? Porque vai mudar o quê? Ok, não vai gritar, mas o pontapé se calhar vai continuar. E nós queríamos é que o pontapé desaparecesse e não o gritar. Portanto, sem dúvida que é importante comunicar com a criança e também fazer esta questão de ouvi-lo, que é essencial, o escutar, o perceber o que é que aconteceu, perceber como é que a criança entendeu aquela situação, perceber o que é que ficou registado daquela situação, sem dúvida. Eu, por exemplo, pergunto ao meu pequenino porque é que ele está a pedir desculpa. Porque às vezes eles pedem desculpa que é para a coisa solucionar logo. Sim. Eu chego-me ao pé dele assim, mas porquê é que tu estás a pedir desculpa? Mas faço isso desde que ele... Aí ele vai falando o porquê. Às vezes acerta, outras vezes não. Aí eu depois digo porque, olha, tu deves pedir desculpa por causa disto, disto e disto. É importante. E também não deixar que a criança peça em demasia desculpa. Pois. Porque por vezes é um bocadinho isto, que é, desculpa, eu não queria mexer nisto. E entretanto quase que o desculpa não tem o real sentido, o real valor. E é importante também isto, que é, ok, tens de pedir desculpa quando realmente existe um erro, quando existe alguma coisa que tu fizeste mal, mas não tens de estar sempre a pedir desculpa, está tudo bem, por vezes temos momentos em que as coisas não correm como nós queríamos. Dentro deste contexto que estamos a abordar, às vezes as crianças chegam a casa e falam-nos da crueldade que vivenciam e os colegas nem se apercebem. O que podemos fazer para reverter esta tendência? Sem dúvida que temos que promover junto das nossas crianças, não é? Dos nossos filhos, esta questão de dar ferramentas para lidar com aquela situação, não é? Nós erradamente... E quando eu digo nós pais, temos aquela tendência de a Maria deu-te um pontapé, tu vais dar também um pontapé. Sim. Mas não é bem por aí, não é? Mais do que ensinar a dar um pontapé é perceber primeiro o que aquele pontapé significou para a criança, não é? Para o filho, e depois tentar arranjar aqui alguma estratégia para lidar com uma coisa que nós não controlamos, que é o comportamento do outro, não é? Sim. Por muito
que o pontapé não seja correto, nós não conseguimos controlar se o colega no próximo dia vai ou não voltar a repetir esse pontapé. Portanto, é importante tentar, junto da nossa criança, ensinar estratégias de tal forma a permitam defender de uma forma adequada e que não provoque dano no outro. Portanto, sem dúvida. E o falar, obviamente, esta questão de perceber o que é que aconteceu, perceber na situação específica porque é que a criança acha que a outra menina eventualmente lhe deu um pontapé, não é? Perguntar também aos professores na escola. Essa intervenção dos pais na escola é muito importante. Envolver, claro. Até porque, por vezes, a professora ou a educadora não tem consciência, nem consegue ter um olho sobre todas as crianças. São muitas crianças numa sala e, portanto, por muito que a professora seja incrível, não consegue ter a certeza, nem consegue ver todas as crianças. E, sem dúvida, este contactar com a educadora, este contactar com a professora, este trabalhar em equipa e trabalhar para o mesmo fim, que é muito importante, é essencial. Porque eles são os nossos olhos, os nossos ouvidos ali, não é? E até mesmo isto de questionar a educadora. Aconteceu isto assim, assim? É verdade? É verdade? Ok, o que é que eu devo fazer? Como é que a professora procedeu nesta situação? Que é para haver um contínuo, não é? Porque se a professora procede de uma maneira e os pais em casa vão proceder de uma maneira completamente diferente, significa que a criança... E agora? O que é que eu faço? Fazer o quê nesta situação, não é? É um bocadinho por aí. E sem dúvida que é importante estarem aqui serem uma equipa para trabalharem todos para o mesmo sentido. Eu acho muito giro isso na escola, porque às vezes até as educadoras vêm, ai mãe, nós tivemos de fazer isso. E eu vou falar assim, fazem muito bem porque é isso que eu faço em casa. Exatamente. Então continuem que em casa eu vou continuar a fazer o mesmo. Exatamente, que é para estarem todos na mesma educação. Em sintonia, não é? É importante. Como se faz uma avaliação de uma criança para encontrarmos a área de intervenção em que os técnicos têm que atuar naquele momento? Ok. De norma geral, nós ouvimos o pedido ou o motivo da consulta, não é? De norma geral, os pais chegam-nos à consulta com questões de comportamento, questões de desatenção e consoante o motivo. Nós vamos tentar perceber se efetivamente é uma questão, por exemplo, de ansiedade ou de comportamento ou se é uma questão mais cognitiva ou emocional. Portanto, temos de fazer aqui uma avaliação que engloba esta parte emocional, esta parte cognitiva e esta parte contextual. Sim. Perceber o que é que se passa em casa, perceber o que é que se passa na escola, perceber quando é que as coisas acontecem, não é? Junto da professora ou da educadora e junto dos pais. E depois tentar fazer aqui uma avaliação completa que avalie esta parte mais cognitiva e emocional para perceber qual o caminho. Porque, por exemplo, nesta questão da atenção, muitas das vezes as pessoas consideram que esta menina está sempre desatenta, não consegue se manter na tarefa, portanto, provavelmente é uma criança que tem uma hiperatividade com déficit de atenção. Ok, e simplesmente esta criança não conseguir manter a atenção porque é ansiosa e porque tem aqui uma grande ansiedade e, portanto, não consegue manter-se. Ok, então temos que perceber qual é que é a base. Se é uma questão de neurodesenvolvimento ou se é uma questão emocional, não é? E consoante o tipo ou o núcleo da questão, fazer a intervenção consoante isso, porque uma questão de neurodesenvolvimento não tem nada a ver com uma questão emocional. É que ele já se rotula. Exatamente, é muito agitado, é hiperativo. Completamente. E acaba por haver também uma facilidade na medicação destas crianças, não é? Se tem aqui um comportamento mais hiperativo ou déficit de atenção, mete-se aqui um fármaco, mesmo que depois na base, se calhar, não esteja uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E nesse sentido, sem dúvida que a avaliação é muito importante para ter a certeza que a direção da intervenção vai em direção à necessidade e não de uma aparente necessidade superficial, sem dúvida. Portanto, o motivo que traz os pais à consulta é importante, mas por vezes percebe-se que o real motivo não é aquele que está um bocadinho camuflado, não é? Uma ansiedade pode não ser uma ansiedade, um déficit de atenção pode não ser um déficit de atenção quando devidamente avaliado. E por vezes até é necessário pedir aqui a outros técnicos que façam também a avaliação. É comum, por exemplo, quando colegas da terapia da fala têm crianças que têm aqui algumas questões mais de insegurança, pedirem uma avaliação da psicologia para perceber se as dificuldades que elas estão a ter nesta parte do desenvolvimento da linguagem, se é só nesta área ou se é também reforçado por uma questão de ansiedade, de insegurança. Porque às vezes tem a parte emocional que influencia muito. Exatamente. Não é? Portanto, sem dúvida que este trabalho multidisciplinar também é bastante importante, sem dúvida. Como é planeado o acompanhamento de uma criança que não consegue expressar as suas emoções?
Bastante interessante. Primeiro que tudo, temos de fazer este processo de identificação. Portanto, toda esta psicoeducação que nós fazemos ou que os pais podem fazer com livros, com desenhos, com os jogos, portanto, é um bocadinho isto que nós transportamos para o contexto de consulta. Portanto, ensinar quais é que são as emoções, porque só sabendo e conhecendo é que depois vai conseguir identificar nele próprio. E depois acaba por ser muito isto, o colocar exemplos, o fazer jogos, o falar sobre emoções, o colocar a criança a pensar sobre e depois passar estas mesmas estratégias para a família, não é? Sim. Porque depois é muito isto, que é o trabalho de equipa. Porque vamos imaginar que uma criança tem um acompanhamento de uma vez por semana durante 1 hora. Por muito que a psicóloga ou o psicólogo seja incrível, a verdade é que em casa tem que haver uma continuidade do trabalho. E logo por aí tem que existir este trabalho de equipa entre o psicólogo e a família, serem dadas estratégias, serem dadas dicas, os pais serem ouvidos no sentido em que a intervenção também satisfaça aqui as necessidades do momento dos pais e, portanto, sem dúvida que para estas crianças que têm alguma dificuldade na identificação das emoções, passa-se muito por aí. A psicoeducação e o demonstrar quais é que são as emoções, o que é que nós podemos sentir, como é que nós podemos reagir em cada situação, o que é normal sentir em cada situação, sem dúvida. Que é um e a família tem um papel importantíssimo em todo o processo, não é? Sim, essencial. São importantíssimos. Qual a ligação da cognição e linguagem à emoção? Dê alguns exemplos práticos. Ok, isto é muito interessante. Então, é verdade, não é? Eu costumo dizer que nós vemos, portanto, situações com os nossos olhos e, portanto, depois isto é passado aqui para o nosso cérebro e é o cérebro que nos vai dar uma mensagem daquilo que interpreta. E, portanto, é muito por aí que é, se eu estou a olhar para uma situação e para mim há uma interpretação, a minha interpretação pode ser diferente da interpretação da Sandra. Portanto, esta questão da cognição, esta questão do pensamento vai influenciar muito a forma como eu vou sentir, a forma como eu vou reagir emocionalmente. E depois, obviamente, também tem muito a ver com esta parte das vivências, aquilo que eu fui vivendo, a forma como eu fui interpretando e processando as minhas vivências, a forma como o outro também foi legendando estas mesmas vivências, não é? Eu lembro, por exemplo, de situações de abandono. É muito comum as crianças terem medo, por exemplo, de ficar na escola, quando há aqui este entrar, medo de ser abandonadas, não é? E é importante isto, que é, ok, perceber primeiro porque é que existe este medo e depois existir sempre muito este acompanhamento, ou ouvir a criança, ou perceber o que é que cognitivamente ela percebe daquela situação de ficar ali sozinha e ver a mãe ou o pai a ir embora e, portanto, sem dúvida que existe uma ligação quase automática. Eu costumo dizer que quanto mais inteligentes somos, mais bichinhos nós criamos na nossa cabeça do ponto de vista das emoções, não é? Porque temos muito mais capacidade de pensar em 1000 situações, não é? Enquanto que, se não formos assim tão inteligentes, digamos assim, ou se não tivermos aqui esta parte dos pensamentos tão ativa, que não vamos despertar tantas emoções. Por uma mesma situação, nós podemos pensar 1000 coisas e, consoante essas 1000 coisas, podemos ter uma emoção. Até posso dar um exemplo. Vamos imaginar que os meus pais vão-se embora de casa e eu fico sozinha. E, portanto, eu sei que eles não vêm até às 8. Portanto, são 6, eu sei que eles até às 8 da noite não vêm. E, de repente, ouço um barulho, mas eu não vou ver. O que é que eu vou pensar automaticamente? Posso pensar que é um ladrão. Se eu pensar que é um ladrão, automaticamente vou sentir medo. Automaticamente vou me esconder, se calhar. Agora, se eu pensar que é um fantasma, provavelmente também vou sentir medo, não é? E vou o quê? Ok, vou me esconder outra vez, mas num sítio diferente. Mas se eu pensar, eu não acredito, os meus pais vão fazer uma surpresa, a minha emoção vai ser completamente diferente, não é? Portanto, isto para explicar o quê? Consoante a leitura da situação e esta parte dos pensamentos, não é? Portanto, a cognição, vou ter aqui uma emoção diferente e, sem dúvida, que há uma relação quase automática. Estes dias o meu pequenito não estava a conseguir dormir. Eu tinha a máquina de lavar ligada. O barulho estranho. Aí eu cheguei no quarto e deu-me um clique. Eu, filho, o barulho que tu estás a ouvir, que tu não consegues dormir, é a máquina que está ligada, não é nenhum monstro. Porque eles não existem. Aí ele olhou para mim, está bem, mamã. Aí passado um bocado adormeceu. Eu achei... É muito isso, que é a interpretação do barulho, não é? Ele ouve só um barulho
começa a interpretar logo num ponto de vista mais negativo, não é? Até porque depois a nossa cabeça é muito assim, que tem uma tendência para o negativo, até com o intuito de nos proteger. Sim. Muitas das vezes, proteger-nos de nada, que neste caso era um barulho que era simplesmente a máquina. Não é? E nessas situações não só é importante depois também explicar, como por vezes até levar a criança a ver. Olha, anda cá comigo, estás a ver? É só a máquina, vamos dormir. Que é muito importante esta questão deles perceberem para desconfirmar esta ideia. A imaginação que eles têm, que também é muito fértil. As sombras, por exemplo, há uma coisa incrível, não é? Os miúdos têm imenso medo de sombras. Eu também tinha. Mas é por isso mesmo que é a nossa imaginação, portanto, nós criamos uma imagem que justifica aquela sombra. E, entretanto, uma simples sombra já é um monstro enorme. Eu, por exemplo, eu lembro-me quando era criança, eu nunca olhava para debaixo da minha cama. Eu nunca olhava, eu tinha medo de olhar para debaixo da minha cama, que era uma coisa olhar incrível. Para debaixo da cama e os armários. Os miúdos às vezes também têm muito medo de abrir os armários. Não se vai estar lá um monstro. É muito engraçado. A nossa conversa está ótima. Acho que estaríamos aqui o resto do dia, mas o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Sem dúvida que a mensagem que eu quero deixar é: ouçam as crianças e não desvalorizem as emoções nem os sentimentos das mesmas. Obrigada pela sua presença tão boa aqui no nosso programa, e acredito que as pessoas lá em casa ficaram também mais esclarecidas e que a partir de agora vamos dar novos passos aí em relação à questão da escuta das emoções e a valorizar mais esta questão que às vezes é tão desvalorizada, não é? Pois é isso. É graças a si, que está aí desse lado, que nós podemos fazer programas tão bons como este, em que também levamos um bocadinho daquilo que é a nossa vida ao seu encontro, ao encontro das famílias, das nossas crianças, que é tão importante nós cuidarmos delas para que eles sejam adultos mais felizes, mais realizados e que também conseguem lidar com as suas emoções. Assim me despeço, saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.